Olá! Hoje vamos apresentar um seminário que faz parte das atividades avaliativas da disciplina Prática Escolar 3. O seminário será apresentado por mim e por minha dupla, José Geraldo. Vamos apresentar um artigo. O nosso artigo é o esporte de rendimento na escola. Ele foi escrito por Walter Brath. Walter Brath, ele é professor do Departamento de Educação Física da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse artigo foi publicado em Campinas no ano de 2009. É um artigo um pouquinho diferente, tem um corpo, a composição textual, dele é um pouquinho diferente daqueles que a gente tem costume de lidar, de estudar sempre. Então, nós sempre trabalhamos com artigos que têm introdução, o desenvolvimento, a metodologia, de como que ele foi feito e os resultados. Esse artigo, ele tem apenas a introdução, ele traz um debate e depois traz alguns equívocos. E, por fim, as considerações finais acerca do tema. O autor, ele inicia o artigo falando sobre o esporte de rendimento na escola, que ele foi avaliado em uma determinada revista com o nome de Movimento e considerado como controverso. Então, o esporte de rendimento ele foi considerado controverso dentro do ambiente escolar. E o autor foi convidado para expressar a opinião dele em relação a essa publicação. Então, ele traz algumas interrogações na introdução desse artigo. Realmente, o esporte de rendimento ele é considerado como polêmico? Faz necessário de que haja uma discussão acerca desse tema? E o que é caracterizado, enfim, como um esporte de rendimento? Se eu treino um aluno, se eu trabalho com um aluno dentro da educação física escolar, uma determinada modalidade esportiva, eu sempre estou treinando aquela modalidade esportiva, eu não estou melhorando a performance daquele aluno? De qualquer forma, ele não está sendo levado ao rendimento? Então, ele traz essas interrogações para poderem ser discutidas no decorrer do texto. E ele fala se esse tema do esporte de rendimento, ele é capaz de mobilizar a comunidade escolar para que faça um debate acerca do tema. O autor, ele relata que a educação física no ambiente escolar, ela encontra ameaçada, pois hoje já existem várias escolinhas voltadas ao ensino, de práticas esportivas. Escolinhas de futebol, vários tipos de escolinhas que substituem muito bem, que substituem com vantagem as aulas de educação física escolar. Logo, o Instituto Nacional de Desenvolvimento do Esporte, voltado por uma questão política, eles entenderam que seria necessário investir em pesquisas ligadas à ciência do esporte. E assim eles iniciaram investimentos dentro da ciência do esporte e voltadas para a detecção, para encontrar talentos nas modalidades esportivas. Oi, gente. Dando sequência ao trabalho, minha colega falou sobre equívocos que no artigo foi tratado. O primeiro equívoco que o artigo trata, ele fala sobre a negação do esporte, onde a educação física foi dividida entre os que são a favor e os que são contra. Mas essa negação do esporte não vai no sentido de abolir o esporte da escola, das aulas de educação física, mas sim em fazer ajustes na sua pedagogia, para que não seja mais um esporte de rendimento, mas sim um esporte de desenvolvimento do aluno. Desenvolver certas atividades que o aluno possa não aprender técnicas do movimento, mas sim aprender o movimento em si. O certo é que não se pode retirar o esporte da escola, mas sim modificá-lo de maneira que seja tratado pedagogicamente. Claro que para que se trate o esporte de maneira pedagógica, devemos
nos desprender da sua essência, de sua maneira de conservadora, a maneira de desprender de seus valores e começar a pensar em uma maneira crítica de desenvolvimento, entendeu? Você tem que estar renovando sempre, não desenvolver o movimento em si, para desenvolver as técnicas do movimento. Vamos desenvolver o movimento, dar criatividade naquilo que o aluno está aprendendo e não colocar o aluno como uma máquina, desenvolver o aluno para um esporte. Nós vamos desenvolver o aluno em um todo. O quarto equívoco é que os críticos do esporte de rendimento na escola queriam substituir as aulas de aprendizagem de destrezas motoras por discursos filosóficos ou sociológicos. Na verdade, não se trata em substituir isso. Os críticos querem que a educação física seja baseada em prática e reflexão, de maneira que a prática leva à reflexão, ou a reflexão leva à prática, de maneira que o aluno saiba por que ele está aprendendo aqueles movimentos, saiba para que vai servir os movimentos na vida dele, e não apenas que sirva como uma mecanização do movimento, uma aperfeiçoação do movimento. Não é esse que eles querem tratar. E não também deixar apenas as aulas apenas teóricas, senão transformaria as aulas de educação física em sociologia ou filosofia. Na verdade, o esporte sempre esteve presente dentro da escola. Uma maneira que a criança tem de se exercitar, criar resistência, independência corporal, aprender sobre a vida saudável e desenvolver sua cognição. Claramente, nota-se que o esporte na escola tem semelhança com o esporte de rendimento e é praticamente impossível subtrair o esporte de rendimento de dentro do esporte dentro da escola, uma vez que o esporte de rendimento traz em sua essência fortes elementos que servem de orientação para a construção do corpo humano. E também como subtrair o esporte de rendimento de dentro da escola se o esporte traz competição, seletividade via concorrência e regras. É quase impossível retirar o esporte de rendimento de dentro da escola. Dá para trabalhar na linha que a linha crítica pede, que é trabalhar o esporte em si, trabalhar ele buscando a desenvoltura do aluno e não trabalhar com técnicas. Aí dá para trabalhar, mas infelizmente o esporte de rendimento sempre estará presente dentro do esporte. Essa é uma questão sempre a ser discutida, o esporte de rendimento dentro da escola. Abolir este esporte dentro da escola seria acabar com a educação física, pois se retiraria as aulas práticas e transformaria em aulas teóricas. Aulas teóricas, não tem como você desenvolver o aluno em aulas teóricas, né? Vamos colocar que o esporte ele observa todos os parâmetros que pode seguir, o professor pode seguir em cima do aluno, que o aluno está demonstrando, no que ele pode melhorar, como está a desenvoltura dele, como está a cognição dele. O esporte auxilia muito, além de trazer vários benefícios para a criança, auxilia muito o professor dentro das suas aulas.